Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina Bortolanza, do projeto Formei e Gravei, sou historiadora e hoje a gente vai falar sobre segregação racial. O que é segregação racial? Segregação racial é uma política de Estado adotada para separar indivíduos de uma mesma sociedade. E os critérios para essa separação são critérios raciais e étnicos. Para falar dos atuais protestos que estão acontecendo pelo mundo, é preciso voltar na história e entender o que nos levou à atual situação. Para isso, eu começo então a falar da escravidão. A escravidão é quando uma pessoa possui outra, como uma mercadoria, é dono, é comprar a vida de outra pessoa. Isso se iniciou com o tráfico negreiro no século XV, com a exploração da África pelos portugueses, que iniciaram a prática então de traficar africanos. Mas como o foco das mobilizações começou nos Estados Unidos, é importante entendermos como se deu a condição da população negra no país. Formação dos Estados Unidos, então, eu não vou falar muito, não vou me adentrar muito, vou dar umas pinceladas. A gente sabe que quem colonizou os Estados Unidos, então, foram os ingleses, que criaram as 13 colônias, mais na costa leste, certo? Mas eu quero falar de outra divisão, a divisão sul e a divisão norte. No sul da América, dos Estados Unidos, a gente então tinha um modelo da grande propriedade, da monocultura, do uso do trabalho escravo. Então, muitos negros do continente africano foram trazidos para os Estados Unidos para trabalhar, então, com essas grandes propriedades como escravos. Então, essa era o modelo do sul dos Estados Unidos. Mas então o norte já tinha outro método. Eles trabalhavam então com pequena propriedade, privada, trabalho livre e assalariado. E também a gente vê muito desenvolvimento da indústria na parte norte do país, dos Estados Unidos. Então essa divisão tem que ficar bem clara, tá? Porque é dali que vem então os próximos movimentos. A gente então tem a Guerra Civil, que aconteceu em 1861, 1865, e que era a implantação de políticas segregacionistas no sul dos Estados Unidos, certo? Com essas políticas segregacionistas, então, elas criam conflitos entre o norte e o sul. Do norte a gente tem Abraham Lincoln, que é uma figura bem importante, que lidera então o grupo do norte, né? E a gente vê o sul então querendo se fazer independente do resto do país. Queriam fundar então uma confederação separatista, tá? Quem vence então a Guerra Civil foi o norte. E com isso, então, a gente teve a abolição da escravatura, certo? Em 1860, então, começa a se reconstituir o país, né? Reincorporar os estados do sul que perderam ao país, né? Ao restante do país. E aparecem as primeiras tentativas, então, de políticas segregacionistas. Por que essas tentativas de políticas segregacionistas começam a aparecer? Porque a população, especificadamente do Sul, não admite conviver junto com recém-abolidos, com escravos negros, recém-abolidos. Então isso deixa essas pessoas incomodadas e querendo deixar bem clara essa diferença racial. Como, por exemplo, não ocupar o mesmo espaço, um negro e um branco ocupando o mesmo espaço, né? Em 1865, então, formou-se, com o fim da guerra ali, né? Formou-se uma seita. Eu não sei se vou pronunciar o nome certo, mas é Ku Klux Klan, certo? O nome tá aqui. Era um ex-combatente do Sul, né? Ele começa, então, a fazer ações violentas, certo? Contra negros. A União consegue controlar por um tempo, mas isso mais para frente. Lá em 1870 já vai começar a se expandir com algumas leis, como, por exemplo, o casamento interracial ser
algo proibido. Aí surgem as leis, o conjunto de leis que costumavam chamar, né, de separados, mas iguais. Essas leis, elas têm por natureza querer afastar negros e brancos. E aí a gente vê um monte de leis, como por exemplo, negro e branco não poder ocupar o mesmo espaço em hotéis, em rodoviárias de trem, não podem ir no mesmo restaurante, no mesmo teatro, enfim, né? Em 1885, então, no Sul começam a se criar, principalmente na parte sul, escolas para brancos, só e somente brancos. Só lá, em 1950 e 1960, a Suprema Corte vai derrubar a ideia dos separados mas iguais. Gente, mas aí vocês me perguntam, por que a Suprema Corte fez isso? Tá? Foi uma luta bem árdua do povo negro, do povo que foi desfavorecido completamente por essas leis. Foi uma luta do direito civil do negro. Então, um dos principais líderes do movimento foi Martin Luther King. Martin, ele ganhou o prêmio Nobel, tá, da paz, ele já teve um reconhecimento mundial por propagar essas ideias, né, de igualdade. Right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Ele seguia um modelo de uma ação pacífica, que vem lá de Gandhi. Ele seguia, então, a ideia de conseguir ir contra as leis, né, fazendo uma revolução pacífica, sem violência. Então, ele começou, então, o que se chama de boicote, por exemplo. Não poderia ir negro e branco no mesmo ônibus, não podia sentar perto, enfim. Ele começou a desrespeitar essas leis, o grupo dele. Aí isso começou, então, todo esse movimento. Outra pessoa importante também, com pensamentos, foi Malcolm X. Mas Malcolm, ele já via, então, o confronto violento como uma forma de ir contra o Estado. Seria um efeito dos atos do Estado, então. Se eles agissem com violência ou reprimissem as leis, então o certo de fazer uma revolução era indo a contrabater, né, era contrapor essa desigualdade com violência. Então ele tinha um grupo que era intitulado como os Panteras, esse Malcolm X. Esse boicote que eu falei do Martin Luther King, então ele durou 382 dias, então foi uma luta muito árdua. Foi um movimento muito grande e significativo em busca da igualdade, certo, pessoal? Então, Martin Luther King não parou de lutar até o fim de sua vida. Ele sempre lutou por lutas estudantis, greves de trabalhadores. Tanto que, então, a gente tem a sua morte, né, em 1968, enquanto ele estava participando, né, estava na luta uma luta de trabalhadores, uma greve, né, de trabalhadores. Ele estava na sacada de um hotel, então, e ele foi baleado. Como diz Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Sejamos antirracistas. É preciso dar voz aos que sofrem com o racismo. O povo cansou de Marielles Francos mortas. Cansou de João Pedros mortos. Cansou de George Floyds mortos. É isso que os protestos dizem. Chega! Vidas negras importam. Então, ajude a dar voz para pessoas como Chimamanda, Angela Davis, Bia Ferreira, Doralice, César MC, dentre muitos outros que travam uma nova luta contra o racismo todos os dias.